Olá, boa noite. Estamos aqui pela Nova TV, um novo jeito de se comunicar. Uma nova TV, uma nova roupagem, mas com a velha história, né? Curta, comente e compartilhe. Nos siga aqui no canal. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês uma pessoa super especial que está super dentro do propósito do programa, Propósito em Movimento. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que tem um propósito de vida incrível, com mulheres, trabalha com mulheres, transforma vidas, deixou de trabalhar no mundo jurídico, assim como eu, para poder transformar a vida de mulheres. Hoje estou aqui com a nossa querida Karina Cherfan Cruz. Isso, prazer, Michele, obrigada. Eu quero agradecer o convite, uma honra estar aqui com você. E olha, numa reinauguração, que honra, me sinto privilegiada. A honra é toda nossa, reestrear com uma pessoa com propósito, porque o nome do programa é Propósito em Movimento. Então, Karina, eu só trago aqui pessoas que têm propósito de vida, que têm um legado, que tem o Espírito Santo, que tem Deus. Eu não tenho meio termo para falar, porque aqui quem governa é o Espírito Santo. Então, assim, não tinha pessoa melhor para a gente reestrear. Mas vamos lá. Fala para mim, Karina, quem é Karina Cherfan Cruz? Vamos lá. Bom, então, já que o Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, eu quero começar já declarando uma palavra sobre a vida de você que vai assistir, que está assistindo agora, que depois vai compartilhar esse vídeo depois. Eu quero declarar que o Espírito Santo de Deus, ele é quem te guia. Ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador. Eu quero deixar aqui, talvez com o meu testemunho, né? Uma história de vida, de transformação. Quando eu ouço essa pergunta, quem é a Karina? Eu falo que por muitos anos eu não sabia responder. Nem eu sabia quem eu era. E a gente conversando aqui um pouquinho antes, você falou sobre a gente encontrar o nosso propósito, né? Sim. E hoje eu falo, a Karina tem uma missão. Hoje eu me vejo, né? Eu me reconheço como uma filha amada de um Deus vivo. Mas por muito tempo isso foi da boca para fora. Sim. Eu falava que eu era uma filha amada, mas eu não vivia isso. Eu vivia uma vida muito disfuncional. Então hoje, quando eu vejo a vida que eu tenho com o Espírito Santo, tendo sido realmente encontrada por Jesus, tendo encontrado esse amor, eu falo, hoje eu encho a minha boca e eu vivo com propriedade esse lugar de filha. Porque não dá pra gente falar que é filha de Deus e viver uma vida disfuncional, né? Uma vida que não é condizente com esse lugar, com essa posição. Então hoje eu sou essa pessoa realmente, uma pessoa que foi, uma mulher que foi encontrada por Jesus, encontrei Jesus no meio da minha maior dor. Então eu digo que foi na minha maior dor que eu conheci o meu maior amor. E nessa minha fase de transformação, de descoberta, de me descobrir como filha de Deus, hoje eu falo que eu sou uma mãe muito mais presente, uma mãe muito melhor, uma esposa mais amorosa, uma mulher mais sábia, talvez uma filha mais presente também, uma amiga. Então, uma mulher realmente transformada por Deus e que hoje tem como propósito, como missão de vida, apresentar isso que eu vivi, essa transformação que eu vivi para outras mulheres. Uau, uau, Karina. Você foi falando aí, eu fui me enchendo assim de alegria, porque eu tô nessa fase, sabe? De reencontro, não só de mudança física mesmo, né? De localidade geográfica, mas de mudança espiritual. Eu tô vivendo isso agora. E ver você falar assim também, conheci Jesus na minha maior dor, né? Mas com aquela dor, mas assim, com aquele amparo, com aquele colo. Você não sente a dor de um jeito tão profundo. Você consegue atravessar um deserto quando você está com ele de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E ele conduz a gente. E quando você se deixa conduzir pelo Pai, é muito forte, porque ele vai travando seus caminhos, ele vai destravando seus caminhos, ele vai te apresentando para pessoas que têm o mesmo propósito que você, ele vai te colocando em mesas com pessoas que compactuam da mesma crença. Não é sobre religiosidade, igual você estava falando pra gente, né? É sobre saber quem você é. E você é filha. E eu fiquei curiosa com a sua fala agora. Como que você conseguiu perceber? Você falou que era filha da boca para fora, né?
Como que você conseguiu perceber que você realmente era filha e não mais falando da boca para fora? A gente falou sobre o propósito, né? Sobre encontrar o propósito. E uma frase que eu falo sempre para as minhas mentoradas é assim: ninguém descobre um propósito. Você nunca vai descobrir qual é o seu propósito. Primeiro você descobre quem você é. Isso. Quando você descobre quem você é, o teu propósito te encontra. Porque todos nós nascemos com um propósito, com algo específico para cada um de nós. A Bíblia diz, né, que o Pai nos teceu com riqueza de detalhes, com amor. Ele já nos conhecia, ele já nos chamava pelo nome antes de nós existirmos no ventre da nossa mãe. Então eu, você, a Michele, cada um de nós já veio para esse mundo com algo especial designado por Deus. Nem todo mundo é do palco, nem todo mundo é da TV, tem gente que é do bastidor e tá tudo bem. Porque o que seria da gente aqui se não houvesse pessoas por trás da câmera, né, fazendo acontecer? Então, eu digo que quando realmente a gente entra nesse lugar de entender quem nós somos em Deus, nós estamos aptos a viver realmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. E para cada um Ele deu dons, talentos específicos, a gente só tem que realmente encontrar esse lugar. Como foi o meu? Eu cresci numa família católica, eu gosto de dizer sempre que não é sobre religião. Eu não falo para ninguém mudar de igreja, para ninguém mudar de religião. Eu, Karina, na minha maior dor, fui buscar na Bíblia, na religião, um conforto. Eu fui atrás, eu peguei uma Bíblia de Maria, que eu tinha ganho da minha mãe, e eu lia muito sozinha e eu não conseguia entender aquela leitura. E eu comecei a falar com Deus mesmo, a pedir revelação, a pedir entendimento daquela palavra. Foi então que eu ganhei, na verdade, fui apresentada a Bíblia da Joyce Meyer por uma grande amiga que amo caminhar com ela, Camila Vieira. E ela falou: amiga, tem uma Bíblia assim, 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 uma versão mais fácil, uma versão internacional, que a gente entende mais. E aí eu comprei essa Bíblia da Joyce Meyer, numa NVI, e ali eu comecei. Amiga, em 5 meses eu li a Bíblia, assim, eu comi a Bíblia. Era algo que, aquilo que eu não entendia, parece que o Senhor começou a trazer revelação. Eu me via, sabe, naquelas situações, assim. E num dado momento, num dado dia, ouvindo uma música da Gabriela Rocha, que é Diz que amada sou, sem que eu me sinta assim. Não vou fazer esse convite de vocês, mas Imagina. é uma música que fala de identidade, que fala de eu não me reconhecer como filha. E mesmo não me reconhecendo, o Pai me conhece como filha, Ele me chama de filha. E aí ali eu tive assim um encontro profundo com o Espírito Santo, que eu me emociono só de me lembrar. E eu digo que não foi o homem, foi o próprio Senhor que me revelou. E ali a minha conversão foi dentro do meu escritório, sozinha, porque diante daquilo que estava sendo revelado a mim ali nas escrituras, eu não tinha como ir para outro caminho. Mas eu digo, não é sobre religião, não é sobre mudar de igreja, mas é sobre conhecer um pai, um colo. É o que você falou, na minha maior dor, foi o meu momento de maior paz, de maior conforto, onde as coisas começaram a acontecer, não mais pela força do meu braço, mas porque o Pai foi direcionando os meus caminhos, foi me colocando, foi me trocando de mesas, me trocando de vestes. Amiga, se você pega fotos minhas antes de conhecer Jesus, Ele me trocou, Ele me vestiu, Ele trocou a minha roupa, Ele trocou as minhas amizades, foi tudo. E aí, como é que eu reconheci isso? Porque eu via, quando você não tem uma base de referência, quando eu não tenho outras referências, aquilo que eu vivo, tá tudo certo, né? O conhecimento que eu tenho, tudo que eu vivi me trouxe até aqui. O que vai me levar adiante é aquele conhecimento que eu ainda não tenho, são as mesas que eu ainda não sentei, as pessoas que eu ainda não conheci. E as referências que eu tinha me deixavam naquele lugar. E aí eu comecei a ser apresentada a outras referências, a outras pessoas, a outro tipo de vida. Eu falava, isso aqui é melhor do que isso aqui. Eu quero isso aqui. E aí eu fui vendo, e foi o próprio Deus que foi fazendo essa transformação na nossa vida, essa mudança de mesa. Como você, eu também mudei geograficamente, mas foi embaixo de muita palavra, de muita oração, porque eu não queria. E aí é quando a gente não quer que ele faz, né? Porque ele fala, você não quer? Então peraí, então eu vou te mostrar. Você quer se esconder, amiguinha? Então tá, peraí que você vai ver o que eu vou fazer com você, não é assim? É bem assim. E nessa, ele foi fazendo, o Senhor foi fazendo isso com a nossa família. E foi quando eu menos sabia pra mim, ele me colocou o Amigas Unidas na Fé. Começou com um grupinho pequeno e hoje somos mais de 1.500 mulheres. Mas foi aprendendo, foi no meu processo de cura, foi na jornada, foi quando ele foi me curando, ele foi me trazendo pessoas para que eu também pudesse ajudar.
Então, eu ia falar, ela já antecipou, né, sobre, imagina, essa parte do Amigas Unidas na Fé, mas a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar disso depois, porque é surpresa, vou deixar você aí bem curioso, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho da Karina, da parte jurídica, que você me falou aí que você tem a formação jurídica, você chegou a advogar. Amiga, eu tive escritório na cidade de Suzano, por acho que 5 ou 6 anos. Eu sou pós-graduada em Direito Processual Civil pelo Mackenzie e advoguei, amava advogar. Na verdade, eu amava pessoas. Gente, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz. Eu amo pessoas. Então eu falo assim, eu nunca seria rica na advocacia, porque assim, eu gostava de sentar. Quantos divórcios eu deixei de fazer? O casal chegava no meu escritório, aí, tem filhos? Tenho. Tem, então tá. E sabe quando você começa? Pede um documento aqui, pede um documento ali, e olha, mas tem certeza e tal. E quando eu vi, eu não estava mais fazendo divórcio, eles estavam se reconciliando. Oh, benção. Quantas vezes eu ouvi as pessoas perguntando se eu era terapeuta, se eu era psicóloga, porque eu amava, eu passava horas assim, conversando e, sabe, mostrando o outro lado das coisas. Eu tentava resolver tudo de forma amigável, conciliando, eu evitava o máximo possível o litígio. Então, ali eu já fui percebendo, né, esse amor por pessoas. Mas eu fui para a advocacia por muitas feridas emocionais. Eu fui para a advocacia por um senso de justiça muito grande. Sim. Eu cresci uma criança assim, meus pais foram maravilhosos, tá? Eu não estou aqui para julgar a educação que eu tive ou para falar dos meus pais. Nossos pais, eles foram os melhores que eles puderam ser nas nossas vidas e graças a eles nós somos quem nós somos, né? Graças à educação que a minha mãe me deu, meu pai me deu, mas eles não sabiam, eles não tinham oportunidade, eles não tinham acesso ao conhecimento como eu tenho hoje. Eu não me permito cometer com os meus filhos muitos erros que os meus pais cometeram comigo. Por quê? Porque eu tenho acesso a coisas hoje que eles não tiveram. Eu sei o quanto o grito paralisa uma criança, Sim. o quanto, né, a forma como se fala, você pode travar ali muita coisa da personalidade. Então, hoje eu tento educar os meus filhos respeitando muito a personalidade de todos eles, de cada um deles, de forma muito única. Eu cresci ouvindo assim, mas eu crio tudo igual, como é que pode ser diferente? Hoje eu entendo que exatamente esse é o erro. Eu não posso criar igual pessoas diferentes. Eu tenho que criar de formas diferentes, porque eles são diferentes. E eu tenho que entender isso. Mas eu cresci ouvindo que criança não tem voz, fica quieto. Não, aqui você não opina. Tá falando. É só o adulto que fala. Não quero ouvir. Não era por maldade. Para eles era honra. Para eles isso era uma forma de respeito. Mas eu cresci assim. Então eu cresci me sentindo injustiçada. E aí eu fui para a advocacia com esse senso de justiça. Eu vou fazer justiça. E aí, no decorrer da minha jornada, do me reconhecer, do me conhecer, do me encontrar, eu vi que eu fazia a coisa certa pela motivação errada. Sim. Eu não era tão feliz, eu não era tão... E aí veio pandemia, veio crianças, filhos, e ali quando eu engravidei do meu primeiro filho, a gente conversou, eu e meu marido, ele falou assim, olha, eu prefiro você com as crianças em casa. E aí, em comum acordo, eu parei de trabalhar, fechei o escritório, passei meus processos e fui para casa. Só que uma mulher que sempre trabalhou muito, e aí, mulher, veja se de repente você se identifica. Saía de casa muito cedo, voltava muito tarde, trabalhava, workaholic, virei mãe. Larguei tudo e fui para dentro de casa, repetindo uma história da minha mãe, que se formou em jornalismo em São Paulo, morava no interior do Pará, largou tudo para ser única e exclusivamente mãe. Mas quando nós saímos para estudar fora, minha mãe entrou numa depressão chamada síndrome do ninho vazio. Sim. E nunca mais saiu, Michele. Eu vi a minha mãe morrer com problema pulmonar, depressiva. E por não conhecer meu pai dentro de casa, serem praticamente dois estranhos, sabe? Porque ela viveu para os filhos. E de repente eu me vi repetindo aquele padrão. Olha a importância de a gente buscar conhecimento, sabe? Buscar pessoas que possam nos ajudar na jornada. Porque foi com esses conhecimentos que eu fui me libertando. Eu fui tendo acesso a esse conhecimento. E aí nessa jornada eu comecei a fazer muitos cursos. Eu busquei em muitos lugares, muitos lugares. Mas foi realmente em Deus que eu descobri para que eu tinha vindo para esse mundo. Pensa num peixe num aquário. O peixinho tá lá, ele nada lindamente. O peixe beta que fica sozinho no aquário, mesmo sozinho ele tá ali, lindo. Mas ele vira e mexe, ele pula do aquário, porque o beta é desses, né? E de vez em quando eu chego, a gente tem peixe beta, chegava, ele tava lá se debatendo freneticamente fora do aquário. Assim sou eu, é a Michele e é você quando a gente sai da presença de Deus. Quando o Senhor, ele nos fez para ter relacionamento. Deus, ele podia ter feito tudo sozinho. Ele não precisava de Adão e Eva.
né, para criar tudo. Não, ele criou o homem para se relacionar com ele. Ele mandou Jesus de volta para que ele pudesse se relacionar com a gente de novo. Ele escolheu, ele preferiu perder o seu único filho, fazer com que ele vivesse tudo aquilo, mas não ficar o resto de uma vida longe do homem. Então ele veio para quê? Para remir os nossos pecados, para que nós pudéssemos nos relacionar. Foi com a morte de Jesus que o véu se rasgou e a gente obteve acesso novamente a esse relacionamento. Então nós somos assim, afastados da presença de Deus, é ansiedade, é depressão, é aquele monte de turbulência que a gente não sabe explicar, é a tempestade, é o vento. Que momento você tem vivido na sua vida hoje? Perceba se talvez não seja a ausência da presença de Deus na sua vida. Você está nesse lugar distante da presença daquele que te criou. E assim como um fabricante que faz uma peça e ele pode fazer o manual de instrução e dizer para que aquela peça funciona, é o teu pai. Ele que te criou, ele é que vai te falar direto para você, sem intermediários, para que ele te criou, para que você veio ao mundo. E foi quando eu acessei esse lugar, essa identidade de filha. Eu acessei o propósito, eu acessei aquilo que Deus queria para a minha vida. E foi aí, né, que as coisas começaram a fluir. Porque, gente, tribulação é promessa de Deus. Nosso amiguinho João já falava lá na Bíblia, no mundo tereis aflições. Sim. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca te prometeu que seria rápido, ele nunca te prometeu que seria fácil. Mas ele também nunca disse que você estaria sozinho. Ele sempre disse, eu sou contigo. Sim. Ele está do nosso lado e a gente passa de uma forma mais leve com ele. Isaías está lá. Quando passares pelas águas, não vai te afogar. Quando passares pelo fogo, tu não vais queimar. Ele não falou se. Ele não falou, Michele, se você passar por turbulência, eu vou estar lá. Não. Ele falou, Michele, você vai passar tribulação. Você vai passar dificuldade, mas eu vou estar com você. Confia. E é isso que ele quer falar para nós hoje. Gente de Deus, o que é isso? É só o começo, é só o começo. Ela falou um pouquinho aqui do mundo jurídico, já entrou um pouquinho no propósito. E a Karina, a gente tem um trabalho incrível com mulheres. E depois dos nossos comerciais, a gente vai se aprofundar nesse tema, que é esse trabalho incrível que ela faz, não só aqui em Alphaville, mas em todo o Brasil, acho que até fora, né? Uhum. Com mulheres. Então, depois dos nossos comerciais, voltamos já falando um pouquinho do propósito da Karina. Estamos de volta aqui com Propósito em Movimento pela Nova TV Alphaville. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E agora vamos falar um pouquinho sobre o propósito de vida da Karina. O grande propósito depois que ela assumiu o lugar de filha. Karina, fala pra gente agora um pouquinho do seu projeto. Amigas Unidas na Fé. Isso. Fala pra gente um pouquinho desse projeto, como ele nasceu. Você iniciou aí o finalzinho do outro quadro falando como ele nasceu, como ele já está impactando e como ele já está grande. Gente, tá bem grande esse movimento, tá? Tem novidade vindo por aí, depois ela vai falar da data do evento, tudo direitinho, mas pode falar pra gente como que iniciou isso, Karina? Quero te dizer que você pode estar aí se perguntando, né? Mas quem sou eu para fazer algo, para realizar alguma coisa? Eu digo, Michele, que eu sou a improvável, que só dei o meu sim para Deus. Porque Ele me colocou para falar para mulheres, para trazer o ensino da Bíblia, quando eu não sabia nem para mim. Eu pegava a Bíblia, para mim era grego, e Ele falava assim, compartilha, ensina. Eu, como assim? Eu não sei para mim, como é que eu vou ensinar? Por isso que eu digo que é na jornada, é no processo, é enquanto você está ajudando outros, enquanto você está ajudando outros a se curarem, Ele está te curando. Enquanto você está lhe ensinando, Ele está te ensinando. A gente só tem que dar o nosso sim. Eu dei o meu sim, mesmo com medo. Não tive medo? Claro que eu tive medo. Não tenho insegurança? Tenho até hoje. Tem dias que eu falo, Senhor, será que eu vou dar conta? Eu recebo palavras hoje, por quê? Porque eu já entrei num lugar de obediência, vou fazendo, eu recebo uma palavra que o Senhor me testifica em secreto, eu vou obedecendo, Ele vai fazer, é bem no gerúndio mesmo, sabe? Eu vou obedecendo, Ele vai fazendo, e é assim. Mas no início eu falava, quem sou eu? Como é que eu vou ensinar a Bíblia se eu não sei nem para mim? Amiga, só vai. Sabe por quê?
Porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre aquilo que o Pai tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Não por nós, mas pelas pessoas que Ele quer e precisa alcançar. Eu digo que se naquele momento, lá em janeiro de 2020, eu não tivesse dado meu sim, Ele levantaria outra pessoa. Ele levantaria outra pessoa. Então, é sobre confiar que é Ele que vai fazer. Foi quando eu me vi pequena, incapaz, sem saber como falar, como fazer, foi que a glória dele veio e fez. Foi que ele se manifestou de uma forma poderosa na minha vida e através da minha vida. Mas eu precisei, mesmo com medo, mesmo com insegurança, dar o meu sim. E ali, em janeiro de 2020, o grupo começou. Era dezembro de 2019, eu naquele processo de conversão, tinha acabado de me converter e tal, assim, me converter de verdade. Porque até então, em 2018, eu já flertava com uma metodista lá em Mogi, sabe? Já ia na igreja. Mas a minha mãe, muito preconceituosa, religiosa, na verdade, muito religiosa, não aceitava. Então ela falava assim, crente, Deus me livre e tal. E mais uma vez, eu não estou falando sobre religião, tá? E tá tudo bem, ela cresceu assim, ela cresceu nessa caixinha da religiosidade, tá tudo bem pra ela, né? Pra mim, hoje, não é, eu não admito isso. Porque eu falo assim, toda vez que você entrar num lugar que vai te limitar, que vai te afastar das pessoas, ei, saia, cai fora, não tá legal, isso não tá certo, porque Deus, ele não era isso, Jesus não era assim, Jesus não segregava. Jesus sentava na mesa com a prostituta, com o cobrador de impostos, mas claro, ele exige renúncia, ele exige transformação, não dá para você ter um encontro genuíno com Jesus e continuar fazendo coisa errada, continuar mentindo, continuar soberba, orgulhosa, autossuficiente. Quando você encontra Jesus, é um processo de renúncia, é um processo de realmente, olha, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e vem, me segue, é sobre isso. E aí, nesse processo, eu fui, né, dando meu sim para ele, aí começou com algumas amigas, 2 amigas, que o marido estava saindo de casa, bebendo muito, eu falava, amiga, vamos orar, vamos jejuar, eu nunca tinha feito um jejum na vida. Aí eu falei, olha, a Bíblia diz que tem demônios que só saem com jejum e oração, vamos orar, vamos jejuar? E eu, sabe, fui. E nisso, eu estou aí há 5 anos, todas as segundas, às 20h30, deixo o convite para você, mulher. E você que é homem que está assistindo, convide esposa, filha, amigas, quem você conhecer. Porque toda segunda, às 20h30, pelo Zoom, eu tenho uma comunidade chamada Amigas Unidas na Fé, que começou lá, com 3 pessoas. E essa comunidade foi crescendo. Hoje nós somos mais de 1.500 mulheres em grupos de WhatsApp, e que se reúnem toda segunda para compartilhar a palavra. Eu trago a Bíblia de uma forma fácil, mostrando que apesar de ter mais de 2.000 anos, os ensinos contidos ali são preciosos demais e muito atuais. E que quando a gente anda sobre a palavra, em cima e embaixo mesmo, sabe? Em submissão, em obediência, a nossa vida é completamente transformada. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. E não é o pastor, o padre, o profeta, o fulano, o ciclano falando, não. É um livro que você convida o autor para estar com você. Todas as vezes que eu leio, eu sempre para ler a minha Bíblia, eu falo, Espírito Santo de Deus, que tu esteja comigo agora, que tu venha me trazer revelação direto de ti, direto do teu trono. Pai, vem me dar discernimento, vem me dar entendimento, o que tu quer falar comigo nessa palavra? E tem provérbios que eu leio há anos, Provérbios 1 no dia 1, que de repente eu abro e falo, não é possível que eu já tinha lido isso, né? Porque ela é viva, a palavra ela é viva, ela é eficaz, e ela é viva, à medida que você lê, ela vai te transformando com aquilo que você precisa naquele momento. E isso é Amigas Unidas na Fé. O que a gente já viveu de testemunhos, de milagres, de correntes de oração da tua cidade. Eu tenho uma amiga muito querida, Ana Paula, seu Júlio Rufino ficou muitos anos, alguns anos no hospital, e a gente fazia correntes de oração. E na pandemia, era todos os dias a gente se reunia no Zoom para orar pelas pessoas que estavam nas UTIs, sabe? Nas UTIs. Então foi um movimento que foi crescendo assim, de forma muito orgânica. Nunca foi impulsionado, não, foi uma amiga chamando a outra amiga e falando, olha, vem aqui, olha, esse grupo está transformando a minha vida, olha aqui, a minha fé foi edificada, olha, essas mulheres caminhar no mesmo propósito e tal. E aí, ano passado, nós fizemos, todo final de ano, como começou na pandemia, em 2020, né, a pandemia veio, 2 anos e tal, era sempre online. Logo que eu pude fazer o primeiro encontro presencial, eu fiz na minha casa, em Mogi das Cruzes ainda. Foram 40 mulheres. E aí, no ano seguinte, eu mudei para Alphaville e tal, também convidei as pessoas, vamos, tal, 60 mulheres na minha casa.
Isso foi crescendo, e ano passado o nosso encontro virou uma conferência. Olha que bênção. Eu convidei alguns palestrantes, algumas pessoas que edificam a minha vida, que fazem parte da minha vida, fizeram parte da minha jornada de transformação. E aí nós fomos 350 mulheres ano passado aqui em Alphaville, para honra e glória do Senhor Jesus, porque eu não conseguiria sozinha. Não. Quando eu subi naquele palco, que eu olhei aquele mar de mulheres, eu falei, meu Deus, só tu pode fazer, só tu para fazer isso. Porque quem é a Karina? Na Vila do Pão. E esse ano, a nossa expectativa são mais de 400 mulheres. E aí nós teremos a conferência esse ano, dia 5 de dezembro, aqui em Alphaville. Quero deixar o convite para vocês, no Espaço Barolo, aqui em Alphaville. São mais de 12 horas. Não é evento de igreja, não tem bandeira de igreja, não tem católicos, evangélicos, espíritas, mas é para você, mulher, que entende que precisa estar num ambiente onde a tua fé é edificada, onde ouvir testemunhos de outras mulheres, né, vai te fortalecer na caminhada. Você vai olhar, eu falo, Michele, que eu ouvi isso do Bispo J.B. Carvalho e eu peguei essa frase assim realmente para mim, mas eu gosto da honra, que ele diz que um testemunho, ele engravida o ambiente de possibilidades. Olha que lindo! Quando você ouve a história de alguém, um testemunho de alguém, você fala, poxa, se ela viveu isso, se ela passou por tudo isso e hoje ela está vivendo assim, por que comigo não? Eu também posso. Então, você sentar nas mesas, porque são mesas redondas como festa, é uma visão que o Senhor me deu, é um evento beneficente, onde todo o lucro dos ingressos ele é revertido para doação de algumas instituições que a gente apresenta lá na hora. E então, ou seja, você não está lá só sendo transformada, você ainda está semeando no reino de Deus. Famílias, adolescentes, crianças em estágio de vulnerabilidade serão abençoadas com a tua semente. Você vai pagar para estar lá sim, mas esse dinheiro ele vai ser revertido para ajudar famílias, crianças, adolescentes, e você vai estar recebendo. São mais de 12 horas de imersão com Camilo Vieira, né, nesse pilar emocional, que é uma referência para mim, uma referência, né, nessa área. No espiritual também, uma mulher muito forte, que me inspira muito, que graças a Camila ou Paulo, hoje eu vivo tudo que eu vivo, eu como família, sabe? Foi lá numa cadeira de metodicismo que tudo começou. Por quê? Porque nós tivemos humildade de sentar para aprender. Porque quem não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Para ensinar. Né? É assim mesmo. Camila Vieira, Elaine Michele, que tem um testemunho de vida lindo, ela é nossa embaixadora do movimento, tá? Também desde o primeiro aqui em Alphaville. Mari Coalho, que é uma influenciadora cristã hoje, que fala assim lindamente, né, de Jesus. Vera Viel, esposa do Rodrigo Faro, que tem um testemunho também, viveu uma experiência com Deus, assim, de ouvir Deus, de encontrar com Deus. Fortíssima, vai ser, acredito que é a primeira vez que ela conta assim em público. Marcos Freire, né, pastora Marinês Coimbra, Bruna Pianho, minha filha Isabela, palestrou ano passado, vai estar lá também contando as experiências dela com Deus. Pastor Maurício Leite, doutora Mirella Neri, uma psicóloga tremenda, que eu falo assim, eu fui no Poder da Família e eu vi ela falando, falei, gente, essa mulher está falando da minha vida, mas do olhar científico. Então, a gente vai ter lá ciência, neurociência, emocional, espiritual. Então, é realmente um dia onde você vai... Não tem como você sair de lá a mesma mulher que vai chegar lá. Eu garanto que você vai sair diferente. E a gente trabalha, assim, né, algumas áreas da vida. Nós somos seres tricotômicos, espiritual no corpo. Então, a gente vai falar de tudo isso lá. E fora que você vai estar num ambiente com outras mulheres, é como um ambiente de festa mesmo. A visão que o Senhor me deu, que muita gente falou assim, faz na igreja que já tem estrutura, faz auditório. Gente, não. A visão que o Senhor me deu é uma festa para as filhas. São mesas redondas com mesa de festa, é num ambiente de festa, é num espaço. Hoje é o espaço mais bonito que a Alphaville tem para eventos, para casamento, 15 anos. É incrível, um lugar lindo, o Espaço Barolo. E é essa visão, mesas redondas, festa, arranjo de flor natural, decoração, outras mulheres sentadas como família, se conectando, se olhando no olho, vivendo essa experiência. Uau, gente, eu já quero estar lá. Vai, por favor. Eu já quero estar lá. Temos as meninas que estão aqui assistindo também, que são de São José, o pessoal aí do interior de Pinda, que me acompanha. Eu sempre trago caravanas de Pinda para Alphaville, para os eventos.
Ó, meninas, eu vou entrar em contato com vocês depois, vamos todas para esse evento, porque não é um evento, né? É a festa das filhas. É isso, amei, amei. É a festa das filhas. Então, quando você sabe o seu lugar, você é filha, você não é escrava, você é filha. Então, se comporte como filha. E lá vai ser um lugar que você vai conseguir transformar isso, né? Você vai ter o seu lugar à mesa. Isso. Vai ter o seu lugar à mesa. Nossa, que Karina. Lindo, isso, amei isso. E além de todas as festas das filhas, e além de todas as pessoas que ela falou, ela, Karina Cherfan Cruz, vai estar lá, né? Idealizadora, filha que Deus deu a visão para ela, vai estar lá edificando essas mulheres, né? As meninas dela, da mentoria, vão estar lá, né? Eu falo que é para elas, né? Começou com elas, é para elas. Tanto que quando o início de tudo, sempre as primeiras a saberem são elas. Tudo que eu lanço de promoção. É o segundo esse, né? Ela, aqui em Alphaville é o segundo. Mas ele já teve um emoji. Depois, quando eu mudei em casa, de encontro é o quarto. Porque começou na pandemia. Então, assim, o primeiro foi muito restrito, muito fechado, não teve, foi totalmente online. O segundo já com 40 pessoas. Aí o terceiro com 60, ano passado com 350 e agora, se Deus quiser, espero mais de 400 mulheres. Olha aqui, caravana de Pinda, caravana da Michele. Eu quero a maior caravana de Pindamonhangaba, ok? Pinda, Taubaté, tá vindo gente de Lorena, Taubaté, São Lorena, José, na cidade natal. Mogi das Cruzes, a gente tem caravana em todo lugar. Portugal, tá vindo gente, Manaus, tô com uma caravana de quase 20 mulheres vindo do interior de Minas. Tá lindo, amiga, vai ser muito lindo. O que Deus tem preparado para nós. Dia 5, olha, olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou na mente e no coração do homem. Aquilo que nós viveremos como família de Cristo naquele lugar. Como filhas, né? É isso mesmo. Logo, Karina, pensa com carinho logo, trazer uma para homens também, para os maridos também. Eu já tô dando uma dica aqui para ela. Ai, olha, na verdade você só tá corroborando mais uma palavra, porque assim, eu recebi muita palavra sobre casais, amiga. E vou te dizer que Thiago subiu ano passado, né? Ele deu um testemunho lá na conferência. O que tinha de mulher chorando? Vou contar para vocês. O que tinha de mulher que chegou para mim no final e falou assim: ai, porque olha, o seu marido falando foi pra mim. Eu falei, gente, eu fiquei aqui 12 horas para virem falar do testemunho do Thiago. Então, assim, a gente recebe muito isso sobre casal, sabe? Sim. E Deus está preparando, quem sabe? Já veio lá de trás. Ela vivia o propósito e nem sabia, né? Na parte jurídica lá, reconciliando, ao invés de separar. Ali Deus já trabalhando ali. Tá gostosa essa conversa, né? Querem saber mais um pouquinho. Depois dos nossos comerciais voltamos com mais novidade. Ela vai falar mais um pouquinho sobre o dia 5 e vai deixar vocês com água na boca, de vontade de estar lá. Voltamos já. Estamos de volta aqui com Propósito e Movimento, com Michele Leme, hoje aqui com a Karina Cherfan Cruz. Não podemos esquecer do Cruz, que é do marido, senão ele mata ela, fica triste, tadinho. E eu quero fazer um convite para você. Como a gente está aqui retornando para nossa TV, eu quero que você curta, comente, compartilhe, para poder fazer o nosso canal crescer aqui e trazer cada vez mais pessoas cheias de propósito de vida para apresentar para vocês aqui o propósito delas e edificar de alguma maneira a vida de vocês. Karina, fala pra gente, quem quiser ir no dia 5, como que consegue esse convite? Tá. Bom, vamos lá. Meu Instagram é meu nome, acho que vai aparecer para vocês aí, Karina Cherfan Cruz, @Karina Cherfan Cruz. Lá na minha bio tem um link. O link ele te direciona tanto para o site amigasunidasnafé.com.br, não tem www, só amigasunidasnafé.com.br. E no site fala um pouquinho sobre o que é a conferência, tem algumas fotos, alguns depoimentos da conferência ano passado e os links explicando. Nós temos alguns tipos de ingresso lá dentro. E lembrando, é um evento beneficente, então não pense que você, eu estou gastando isso com ingresso. Não, você está. Primeiro que as plataformas têm uma taxa, né, que não é baixa. Mas você está semeando na vida de famílias, de pessoas em estado de vulnerabilidade e recebendo. Você vai viver um dia de transformação, uma imersão incrível e vai estar contribuindo também, né, na vida daqueles que precisam. Então, tem lá o link na minha bio, tem o site e tem também já o link dos ingressos, que você já entra direto lá, o ingresso ouro, ingresso diamante.
E quando você acessa lá, cada um tem explicando o que tem direito aos ingressos. Porque assim, como é um evento de dia inteiro, Michele, ano passado, eu patrocinei, né, vamos dizer assim, o evento. Toda a parte da alimentação e tudo, então ficou realmente um evento muito oneroso. Sim. E desde o ano passado já era um evento beneficente. Só que chegou no final das contas, a conta não fechou. Eu paguei muito do meu bolso, muito de pessoa física, porque eu não queria deixar de doar. Então, eu fiz a doação no valor que o Senhor tinha me pedido. Então, eu banquei o evento. Mas esse ano, o Senhor foi me mostrando que o Amigas Unidas na Fé é um ministério. Sim. Que são vidas e vidas transformadas. E que, como ministério, ele precisa se pagar. Então, o que a gente faz hoje? Hoje, para a conferência, para esse dia 5, nós temos algumas empresas abençoadoras que abraçaram o projeto, que participam, muitas, a grande maioria, são mulheres de dentro do Amigas Unidas na Fé, que têm empresas que quiseram entrar como abençoadoras. Algumas chegaram a oferecer antes de eu divulgar, porque elas chegaram e falaram assim, como é que eu faço para te ajudar? Olha, eu quero ajudar. Viram ano passado como foi? Viram, amiga, as pessoas saíam com pó de ouro nas mãos. Eu estava no palco, de repente meu celular que estava em cima, no silencioso, mas começou a disparar a mensagem, foto. Quando eu olhei assim, várias mensagens de amigas que estavam ali na plateia, mostrando as fotos das mãos. Olha, tudo arrepiada falando. E assim, o que é isso? Por que a nossa mão tá brilhando? Olha isso, gente. Mas eu caí, eu chorei, eu falei assim, olha, eu tô recebendo aqui, estão me perguntando o que é o brilho nas mãos. Aí elas começaram, várias mesas, vários lugares. Eu falava, isso é a manifestação da glória de Deus. É a glória de Deus manifesta de forma palpável no ambiente. Arrepiada. E aí, então assim, as pessoas viveram isso, né? Elas viram isso. E aí elas começaram, eu quero ajudar, como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí eu falei, tá aí, eu vou abrir para as abençoadoras, por que não? Eu entendo do poder da semente. Gente, eu semeio muito. Hoje, o que nós vivemos de prosperidade não é só a força do nosso braço, não. Não é por causa do trabalho do meu marido. Nós temos hoje uma empresa de construção com mais de 2.500 funcionários, super estabelecida, e que glória a Deus, porque foi essa empresa que me permite bancar, fazer esses eventos, fazer isso para as mulheres, entende? Só que esse ano o Senhor falou, é um ministério. E abrir a oportunidade para que essas pessoas também possam abençoar o ministério, porque é um ministério frutífero, amiga. A gente está ali semeando na vida de mulheres. Mulheres, uma mulher transformada, curada, posicionada, são descendências, gerações e gerações curadas, restauradas, transformadas, famílias. Uma mulher posicionada dentro de casa, ela posiciona o marido. É a mulher que determina a mesa que o marido vai sentar. Uma mulher sábia, uma ajudadora idônea, ela tem o poder de direcionar onde o marido vai sentar, com quem ele vai andar. Mulher, a forma como você olha para o teu marido, o que você declara na vida dele. A boca tem poder de vida e de morte. Você declara o quê? Que ele é um fracassado, que ele não é... Não, declare que ele é um provedor, que ele é o sacerdote do seu lar. Isso tudo a gente fala, isso tudo a gente trabalha na conferência. É para realmente colocar mulheres posicionadas de volta para casa. Inclusive eu tenho esse movimento, uma imersão, chama Volta para Casa. Olha esse ano isso. nós tivemos duas imersões, foi lindo. É justamente isso, é mostrar para a mulher o poder que ela carrega. Deus, ele confia tanto na gente que ele nos deu o poder de gerar. Você não imagina o homem gerando, ele não dá conta, não. Não é só por não dar conta da dor, não. Porque o homem, né, perto da mulher, ele desculpa, vocês são incríveis em muitas coisas. Mas a dor do parto, meu amigo, o Senhor, ele só entregou para nós, porque ele sabia que com a gente ele podia contar. Não é à toa, não. Ele não entregou o dom da vida na mão de uma mulher à toa. Então, é para que você volte para sua casa. A Conferência Amigas Unidas na Fé é para que você volte para sua casa, uma mulher mais posicionada, uma mulher sabendo o que quer para tua casa, para tua família, para teus filhos, para teu casamento, para teu trabalho, para tua vida, para o mundo. Sabe? Você vai sair de lá entendendo que o mundo ele precisa ser um lugar melhor pela tua simples existência. Que as pessoas elas têm que sair da tua presença diferentes. Não dá para você chegar num ambiente e de alguma forma não impactar. Você não pode ser aquela mulher que só vai entrar e sair sem que as pessoas percebam. Não. Você tem que entrar e sair dos lugares deixando uma marca. Deixando, sabe, o cheiro do Espírito Santo. As pessoas têm que olhar para você e reconhecer o Espírito Santo de Deus na tua vida, através da tua vida, na tua família. E esse dia é para isso, para que você saia de lá
essa mulher com esse entendimento. E aí, eu abri para essas abençoadoras, então isso assim tem ajudado demais. Mas hoje existe a diferença dos ingressos, porque as mesas são iguais, as cadeiras são iguais, os arranjos são iguais, mas existe um lounge com alimentação que eu não consegui fazer para todo mundo. São mais de 400 mulheres dessa vez. Então, dessa vez nós temos alguns parceiros, food trucks, que estarão lá. Então, vai ter alimentação, você vai lá, compra sua alimentação. Porém, tem um ingresso diferenciado, um pouco mais caro, que tem esse lounge com essa alimentação. Que também é pouco, é limitado, acho que são 130 só, porque também não tinha um espaço físico tão grande para isso, né? Mas por isso, realmente por custos, por entender o propósito do evento, e aí a gente fez isso. Mas vai ser um sucesso, já é um sucesso, já é um sucesso. Só esse tempo que a gente teve aqui com a Karina já deu para sentir um gostinho do que vai ter lá. Eu vou estar lá, Karina, eu vou sair daqui, já vou entrar lá para poder ver o que eu vou fazer lá, se eu vou querer com alimentação, acho que ainda tem, né? E vou deixar aqui as minhas redes sociais, @Michele Leme, Michele com 2 LZ, o do programa, @Propósito em Movimento, e o da Karina, pode falar o @ de novo, Karina? O meu é @Karina com K, Sherpan com X, Cruz. Karina Sherpan Cruz, como apareceu aí para vocês. E temos também, te convido a seguir o Amigas Unidas na Fé, que é um novo Instagram. Antes é muito associado à minha imagem, mas até isso, a nossa logo, também eu vou apresentar lá no evento, uma logo que foi um direcionamento também, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em cima de uma Bíblia, que é a palavra, que é onde a gente estuda, que é onde surgiu tudo. Então temos lá o Instagram também, @Amigas Unidas na Fé. E a gente fica por aqui com dor no coração, queria conversar muito mais aqui com a Karina. A Karina vai voltar, a gente vai ter uma outra oportunidade aqui para ela falar um pouquinho mais dos outros projetos dela, um pouquinho mais da vida dela. Hoje ela focou bastante aqui no evento do dia 5, né? A gente vai trabalhar para poder lotar e a gente semear também aqui na vida da Karina. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração, Karina, um prazer estar aqui com você. Obrigada, tá? Foi muito bom, aprendi muito, viu? Senti muito, sim, a presença do Espírito Santo aqui. Ela falou que quando a gente chega, a gente tem que deixar o cheiro do Espírito Santo. Vocês nem imaginam como que está iluminado isso daqui. Fiquem com Deus, até o próximo programa e obrigada.